Memórias que o tempo não apaga. Fiz 80 anos na semana passada, mas as recordações das minhas tardes de infância naquelas ruelas sem asfalto permanecem tão nítidas em minha mente quanto o café que tomei esta manhã. É fascinante como nossa memória seleciona o que preservar, não é mesmo? Meu registro civil diz Aparecida Oliveira dos Santos, mas desde pequenina todos me conheciam como Cidinha. Vim ao mundo em 1945, logo após o término daquele grande conflito mundial, numa época em que o planeta inteiro parecia finalmente respirar aliviado, renovado pela esperança que só a paz pode trazer. O bairro onde cresci já não existe como era antes. Ficava na periferia da cidade, onde as vias ainda não tinham pavimentação e os lotes vazios superavam em tamanho as residências construídas. Nossa casa era modesta, feita de tijolos expostos e coberta com telhas de barro. O quintal, aos olhos de uma criança de 8 anos, parecia infinito. Tínhamos uma goiabeira encostada no muro dos fundos e um tanque de cimento onde mamãe lavava roupas ao amanhecer, usando aquele sabão caseiro que, até hoje, quando sinto seu aroma característico, me transporta instantaneamente para aqueles dias. Foi numa tarde ensolarada de dezembro, eu devia ter uns 8 anos, quando aconteceu aquele episódio que jamais esquecerei. O calor era intenso, daqueles que faz o ar tremer diante dos olhos. Havíamos acabado de almoçar, arroz, feijão e um ovo frito que minha mãe dividia entre mim e meus 2 irmãos. Papai já tinha retornado para a marcenaria onde trabalhava, carregando sua marmita vazia e a garrafa térmica que mamãe enchia diariamente com café. Aparecida, termine de secar esses pratos e pode ir brincar, mas volte antes do pôr do sol, entendeu bem? Disse minha mãe sem desviar os olhos do remendo que costurava. Um olhar dela era suficiente para compreendermos que não havia espaço para negociação. Era sim, não, e ponto final. Ainda recordo da pressa que sentia naquela tarde. Minhas mãozinhas secavam os pratos com tanto entusiasmo que mamãe ergueu os olhos por cima dos óculos, desconfiada. É que naquele dia haveria um campeonato de peão na rua. Roberto, filho do seu Manuel do armazém, tinha desafiado os meninos, e eu, mesmo sendo uma das poucas garotas que brincava na rua, não perderia aquela oportunidade por nada neste mundo. Assim que terminei minha tarefa, saí correndo. O chão de terra avermelhada levantava poeira sob meus pés descalços. Naquele tempo, calçados eram luxo reservado para missa dominical ou quando aparecia visita importante. O solo quente não nos incomodava, nossos pés eram ásperos como couro curtido. A turma já estava reunida sob a sombra da jabuticabeira na esquina. Era nosso território, nosso refúgio. Ali, longe dos olhares adultos, criávamos nosso próprio universo. Tinha o Toninho, filho da lavadeira, magrelo e veloz como um filhote de gato. A Regina, minha melhor amiga, que morava na casa da esquina e sempre conhecia todas as novidades do bairro. O Carlos, o mais velho da turma, sempre inventando as brincadeiras mais desafiadoras. E o Roberto, que possuía o peão mais invejado da rua, confeccionado pelo próprio pai em madeira nobre, com ponta de metal polido capaz de riscar até mesmo as pedras. Pensei que não viesse mais, Cidinha, exclamou Regina, acenando. Seus cabelos estavam trançados com fitas vermelhas, e seu sorriso exibia aquele dente da frente quebrado, lembrança de uma queda no ano anterior. Mamãe me prendeu para terminar as tarefas, respondi ofegante pela corrida. O campeonato já começou. Que nada, respondeu Carlos, que ainda riscava no chão o círculo para a competição. O Roberto está se achando o máximo, mas hoje vou mostrar quem manda aqui. Roberto apenas sorriu confiante, enrolando o cordão em seu peão reluzente. Ele sabia que tinha não apenas o melhor peão, mas também a melhor técnica. O jeito como lançava, com o movimento preciso do pulso, fazia seu peão dançar por minutos inteiros, enquanto os nossos mal aguentavam alguns segundos. Eu tinha meu próprio peão, menor e mais leve, feito por meu pai com um pedaço de madeira que sobrou na marcenaria. Não era bonito como o do Roberto, mas girava bem. Papai tinha me ensinado um jeito especial de lançar. É no pulso, filhinha, ele dizia nas raras ocasiões em que brincava comigo, geralmente após o jantar.
quando o cansaço do dia ainda não tinha vencido completamente sua disposição. Precisa sentir o peão como uma extensão da sua mão. Estávamos todos reunidos, preparando nossos peões para a grande disputa, quando Carlos teve uma ideia, e, sabem como é, as ideias do Carlos sempre acabavam em confusão. Esse campeonato está muito sem graça, disse ele, passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. Vamos fazer diferente. Quem ganhar pode escolher um prêmio dos outros. Que tipo de prêmio? Perguntou Regina, desconfiada. O que a gente tiver de mais valor. Houve um momento de silêncio. Naquela época, não possuíamos quase nada. Brinquedos comprados só em aniversários ou Natal, e mesmo assim, quando a sorte ajudava. Nossos tesouros eram coisas feitas por nós mesmos ou pequenas preciosidades encontradas aqui e ali. Bolinhas de gude, um estilingue bem talhado, um canivete de cabo colorido, uma boneca de pano. Tudo bem, concordei, impetuosa como sempre fui. Os outros hesitaram, mas acabaram aceitando também. O que não sabíamos era que aquela simples brincadeira mudaria algo em mim para sempre. O campeonato começou. Um por um, lançávamos nossos peões no círculo riscado no chão. Quem conseguisse derrubar o peão do adversário enquanto seu ainda rodopiava, ganhava. Observei atentamente cada movimento, cada técnica. Quando chegou minha vez contra Toninho, lembrei dos ensinamentos do meu pai e lancei com precisão. Meu pequeno peão girou firmemente, derrubando dele com um golpe certeiro. Nossa, Cidinha! Desde quando você joga assim? Exclamou Toninho, surpreso e um pouco envergonhado por ter perdido para uma menina. A verdade é que eu tinha praticado escondida durante semanas, nas poucas horas livres entre as tarefas domésticas. Queria mostrar para todos, especialmente para Roberto, que uma menina também podia ser habilidosa naquele jogo. As disputas continuaram e, para espanto de todos, principalmente o meu, cheguei à final contra o próprio Roberto. O sol já começava a descer, pintando o céu com tons alaranjados. Eu sabia que logo precisaria voltar para casa, senão minha mãe viria me buscar pelo braço, e aí sim a vergonha seria grande. Vamos logo com isso, disse Roberto, um tanto irritado por ter que disputar a final comigo. Para ele, era quase humilhante estar empatado com uma menina. Está com medo de perder, provocou Regina, sempre pronta a me defender. O círculo parecia ter encolhido. Todos se aproximaram, formando uma roda apertada ao nosso redor. Nunca esquecerei aquele momento. O aroma da terra e do suor, o zumbido das cigarras anunciando a noite, o peso do meu peão na palma da mão. Era como se tudo dependesse daquele instante. Roberto lançou primeiro. Seu peão rodopiou com força no centro do círculo, firme como sempre. Era a minha vez. Respirei fundo, sentindo o coração bater acelerado. Enrolei o cordão com cuidado, fechei os olhos por um segundo e lancei. O que aconteceu em seguida parece cena de filme. Meu peão caiu exatamente ao lado do dele, no movimento que nem eu mesmo esperava, acertou o peão de Roberto em cheio, mandando-o para fora do círculo, enquanto meu continuava girando. Houve um silêncio de espanto, seguido por uma explosão de gritos. A Cidinha ganhou! A Cidinha ganhou! Gritava Regina, pulando e batendo palmas. O rosto de Roberto ficou vermelho como pimentão. Ele pegou seu peão do chão, examinou-o para ver se havia algum dano e me encarou com uma mistura de raiva e admiração. Sorte de principiante, murmurou, mas eu sabia que não era verdade. Tinha sido habilidade, a mesma que meu pai havia me ensinado com tanta paciência. Foi então que Carlos se aproximou, sorrindo de um jeito que me deu um frio na barriga. Agora você pode escolher o prêmio, Cidinha. O que vai querer do Roberto? Todos os olhares se voltaram para mim. Roberto parecia nervoso, apertando seu precioso peão na mão. Aquele peão era o orgulho dele, feito especialmente pelo pai, um homem sério que raramente demonstrava afeto pelo filho. Era mais que um brinquedo, era um símbolo do pouco reconhecimento que ele recebia. Senti algo estranho no peito naquele momento. Olhei para o meu próprio peão,
simples mas eficiente, e depois para o rosto tenso de Roberto. Podia pedir qualquer coisa, até mesmo aquele peão que todos invejavam. Era meu direito, tinha ganhado honestamente. Não quero nada, disse finalmente, para a surpresa de todos. Foi só uma brincadeira. O alívio no rosto de Roberto foi tão evidente que quase me fez sorrir, mas contive-me. Em vez disso, estendi a mão para ele, como tinha visto os adultos fazerem ao fechar um acordo. Ele hesitou por um momento e depois apertou minha mão pequena na sua, um pouco maior. Você joga bem, ele admitiu baixinho, como se as palavras custassem a sair. Foi um momento aparentemente insignificante, desses que um adulto nem nota, mas que para uma criança muda tudo. Ali, naquela tarde quente, debaixo da jabuticabeira, ganhei não apenas um campeonato, mas também o respeito de alguém que sempre me viu como inferior por ser menina. Não tive tempo de saborear muito aquela vitória, porque logo ouvi o assobio familiar vindo da direção da minha casa. Era o sinal de que estava na hora de voltar. O sol já se punha, pintando o céu com tons de vermelho e roxo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Preciso ir, disse, guardando meu peão no bolso do vestido remendado. Minha mãe está chamando. Amanhã tem campeonato de bolinhas de gude, gritou Carlos enquanto eu me afastava. Vai encarar, Cidinha. Acenei que sim, com o coração ainda acelerado pela vitória. Corri para casa sentindo a brisa no rosto e uma felicidade que parecia não caber dentro de mim. Aquela sensação eu nunca mais esqueci. Era como se nada fosse impossível, como se o mundo inteiro estivesse ali, esperando por mim. Sabem, ao contar essa história agora, consigo sentir novamente aquele gostinho doce de vitória, misturado com a poeira da rua e o suor da brincadeira. Foi uma das primeiras vezes que me senti realmente forte, capaz de superar não só os outros, mas também o que esperavam de mim por ser menina. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, tantas alegrias e tristezas que a vida me trouxe, essa lembrança continua tão viva e colorida na minha memória. Porque foi ali, naquela rua de terra, com um simples peão de madeira nas mãos, que descobri algo sobre mim mesma que carrego até hoje. Às vezes penso que essas histórias merecem ser contadas e recontadas, para que não se percam no tempo. Se você está me ouvindo agora, talvez possa guardar um pouquinho dessa memória comigo, porque, no fundo, todos temos nossas ruas de terra, nossos peões e nossas pequenas grandes vitórias para lembrar. Mas essa história não terminou ali, naquela tarde. O que aconteceu quando cheguei em casa, com o rosto ainda corado pela corrida e pela emoção, mudaria para sempre minha relação com meus pais, especialmente com minha mãe. E isso é outra parte dessa história que ainda vou contar. #o retorno para casa. Cheguei em casa com as faces ainda quentes pela corrida e pela emoção daquela vitória. O sol já tinha se escondido quase completamente atrás do morro, deixando o céu naquele tom arroxeado que anunciava a noite. Nossa casa era a terceira da rua, uma construção simples de 3 cômodos. A sala, que também servia de quarto para meus pais, o quarto onde eu dormia com meus 2 irmãos, e a cozinha, com o fogão a lenha que permanecia aceso durante todo o dia. Quando abri a porta, o aroma do feijão no fogo me envolveu. Mamãe estava de costas para mim, mexendo a panela com uma colher de pau desgastada pelo uso. Ela não se virou quando entrei, mas percebi pela rigidez dos seus ombros que sabia da minha presença. Meu pai ainda não havia retornado da marcenaria. Chegou na hora certa, disse ela com aquela voz que não deixava transparecer se estava aborrecida ou não. Vai lavar essas mãos sujas e me ajudar a pôr a mesa. Fui até o tanque no quintal, pensando em como contar sobre minha vitória. Queria tanto que eles soubessem, que sentissem um pouquinho do orgulho que eu estava sentindo. Mas em nossa casa, as conversas eram práticas, sobre o que precisava ser feito, sobre o dinheiro que faltava no fim do mês, sobre as coisas que quebravam e necessitavam de reparo. Raramente falávamos sobre alegria ou tristeza. Voltei para a cozinha e comecei a arrumar a mesa com o pouco que tínhamos. 4 pratos lascados nas bordas, alguns garfos e facas que não combinavam entre si, copos de vidro grosso que antes tinham sido de geleia.
Enquanto organizava tudo, não conseguia conter a vontade de compartilhar. Mãe, comecei, tentando manter a voz tranquila, hoje teve campeonato de peão na rua. Ela continuou mexendo o feijão sem me olhar. Foi tudo o que disse. Eu ganhei de todo mundo, continuei, a voz subindo um tom, traindo minha animação. Até do Roberto, que tem o melhor peão da rua. Foi então que ela se virou para mim, e pude ver seu rosto à luz fraca do lampião. Minha mãe, Dona Conceição, era uma mulher ainda jovem, mas com o rosto já marcado pela vida dura, os cabelos escuros sempre presos num coque apertado, as mãos ásperas de tanto trabalho, os olhos que raramente sorriam. Aparecida, ela disse, usando meu nome completo como sempre fazia quando queria me dar uma lição. Você já tem idade para entender que essas brincadeiras de rua não levam a nada. Amanhã você precisa me ajudar a lavar roupa para Dona Lúcia, e se ficar perdendo tempo com peão e esses jogos de menino, vai acabar como a Josefa da esquina, que não serve nem para cuidar da própria casa. Senti meu coração afundar como uma pedra num poço. A alegria que estava carregando desde a rua parecia agora pesada demais para suportar sozinha. Baixei os olhos para os pratos que estava arrumando, sem conseguir responder. Como explicar para ela que aquela vitória não era só uma brincadeira boba, mas algo que tinha me feito sentir forte, capaz? Terminei de arrumar a mesa em silêncio, engolindo o nó que se formava na minha garganta. Antigamente, quando era menor, eu chorava com facilidade, mas tinha aprendido a segurar as lágrimas. Menina chorona não vai longe na vida, minha mãe sempre dizia, e eu queria ir longe, mesmo sem saber direito o que isso significava. Logo ouvi o rangido do portão de madeira anunciando a chegada do meu pai. Benedito entrou na cozinha, exausto depois de um dia inteiro cortando e lixando madeira. Era um homem calado, de poucas palavras, mas com olhos observadores que pareciam notar tudo. Ele carregava nas mãos calejadas a marmita vazia e a garrafa térmica que mamãe enchia de café todas as manhãs. Boa noite, disse simplesmente, pendurando o chapéu gasto no prego atrás da porta. O senhor não vai acreditar, pai, comecei, incapaz de conter minha animação, ignorando o olhar de advertência da minha mãe. Eu ganhei o campeonato de peão hoje, de todos os meninos da rua. Para minha surpresa, um pequeno sorriso apareceu no rosto cansado do meu pai. Era raro vê-lo sorrir, ainda mais depois de um dia de trabalho. Usou aquele jeito que te ensinei? Perguntou, sentando-se pesadamente na cadeira. Usei sim, respondi animada por ter finalmente alguém interessado na minha conquista. Fiz igualzinho o senhor me mostrou, girando o pulso bem na hora certa. Vi um brilho de orgulho nos olhos dele, e aquilo foi como um bálsamo para meu coração ferido pela indiferença da minha mãe. Mas a sensação durou pouco. Benedito, interrompeu minha mãe com voz seca, não incentiva a menina nessas coisas. Brincadeira de rua é perda de tempo. Aparecida já está grande demais para isso. Uma sombra passou pelo rosto do meu pai, e o sorriso se desfez. Ele olhou para mamãe por um momento, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas dando um suspiro cansado. Sua mãe tem razão, filha. Você já está ficando mocinha. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia difícil respirar. Sentei-me à mesa, sentindo o peso das expectativas dos meus pais sobre meus ombros. De um lado, minha mãe, determinada a me transformar numa mulher de respeito o mais rápido possível, alguém que soubesse cuidar de uma casa e de uma família. De outro, meu pai, que secretamente apreciava meu espírito livre, mas não tinha força para desafiar as convenções. Naquela noite, deitada na esteira fina que dividia com meus irmãos, fiquei olhando para as frestas do telhado, por onde se viam pedaços do céu estrelado. Sentia dentro de mim uma confusão de sentimentos que nem sabia nomear direito. Via a alegria da vitória, que ninguém poderia tirar de mim, mas também uma tristeza profunda por não poder compartilhá-la plenamente. E havia algo mais, uma espécie de inquietação, como se eu tivesse vislumbrado um outro caminho, diferente daquele que estavam traçando para mim. Do outro lado da parede fina, ouvi meus pais conversando em voz baixa.
Você não devia ter cortado a alegria dela daquele jeito, Conceição. A voz do meu pai soava cansada, mas firme. E você não devia ficar ensinando essas coisas para ela, Benedito, respondeu minha mãe. Que futuro vai ter uma moça que só pensa em brincadeiras de moleque? Você quer que a sua filha seja falada na vizinhança? Ela é só uma criança ainda. Mas não vai ser para sempre. Logo logo vão começar a reparar nela. E aí como é que vai ser? Menina tem que aprender desde cedo o lugar dela no mundo. O lugar dela no mundo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto eu tentava dormir. Qual era o meu lugar no mundo? Seria mesmo só dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, como minha mãe fazia todos os dias? Ou seria possível encontrar um lugar onde eu pudesse ser como era na rua, livre para correr, competir, vencer? Adormeci pensando no peão girando firme e constante, desafiando, por alguns momentos preciosos, a força que tentava derrubá-lo. No dia seguinte, acordei antes mesmo do galo cantar. Era sábado, e nos fins de semana minha mãe sempre lavava roupas para algumas famílias do bairro mais rico da cidade, para complementar o que meu pai ganhava na marcenaria. Como tinha prometido, ela me acordou para ajudar. Levanta, Aparecida. Tem muita roupa hoje, e eu preciso entregar tudo antes do almoço. Levantei-me ainda sonolenta e fui até o tanque do quintal, onde já havia montes de roupas de molho na água com sabão caseiro. O cheiro forte entrava pelas narinas, fazendo meus olhos lacrimejarem. Arregacei as mangas do vestido e comecei a esfregar as peças contra a tábua de madeira, sentindo as mãos arderem com sabão forte. Minha mãe trabalhava ao meu lado em silêncio, com movimentos precisos e rápidos, fruto de anos de prática. De vez em quando, ela olhava meu trabalho com um olhar crítico e corrigia a maneira como eu esfregava ou torcia a roupa. Não assim, menina. Tem que esfregar com mais força, senão não sai a sujeira. Trabalhamos por horas, até que o sol já estava alto no céu. Minhas costas doíam, meus dedos estavam enrugados e avermelhados pelo sabão, mas não reclamei. Sabia que minha mãe fazia aquilo todos os dias, com chuva ou com sol, doente ou saudável. Era o jeito dela de garantir que tivéssemos o que comer, que meus irmãos pudessem ir à escola com roupas remendadas, mas limpas. Foi enquanto enxaguava um lençol branco que pensei em perguntar algo que me incomodava desde a noite anterior. Mãe, comecei hesitante, a senhora nunca brincou na rua quando era pequena? Ela parou o que estava fazendo por um instante, como se a pergunta tivesse pego de surpresa. Seus olhos, geralmente duros, pareceram suavizar um pouco. Era diferente no meu tempo, Aparecida, disse finalmente, voltando a torcer o lençol com força. Eu morava na roça, não tinha rua para brincar. Tinha serviço para fazer, do amanhecer ao anoitecer. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Nunca tinha imaginado minha mãe como uma criança. Era como se ela sempre tivesse sido adulta, sempre tivesse sido aquela mulher severa e trabalhadora. E a senhora nunca teve vontade de brincar? De correr por aí? Ela deu um suspiro longo antes de responder. Não adianta ter vontade do que não pode, filha. A vida é o que é. Quanto mais cedo a gente entende isso, menos a gente sofre. Aquelas palavras caíram pesadas sobre mim. Havia nelas uma verdade triste, mas também uma espécie de resignação que me assustava. Será que a vida tinha mesmo que ser apenas o que já estava traçado? Será que sonhar com algo diferente era só um jeito de se preparar para a decepção? Terminamos de lavar a roupa em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Quando estendemos a última peça no varal improvisado com cordas amarradas entre duas árvores do quintal, mamãe se virou para mim. Vai tomar um banho e descansar um pouco. Depois quero que você vá até o armazém do seu Manuel buscar um pouco de farinha para mim. Obedeci, sentindo o corpo cansado. O banho frio no chuveiro de lata do quintal foi um alívio para os músculos doloridos. Vesti um vestido limpo que tinha sido da minha prima mais velha e que minha mãe tinha ajustado para mim,
e penteei os cabelos molhados com os dedos. Quando saí para ir ao armazém, o sol brilhava forte no céu do meio-dia. As ruas estavam silenciosas, diferentes da agitação da tarde anterior. A maioria das crianças estava em casa, almoçando ou ajudando nas tarefas domésticas. Caminhei devagar, sentindo os pés descalços na terra quente, aproveitando aquele momento de solidão. O armazém do seu Manuel ficava a 2 ruas de distância da nossa casa. Era um lugar pequeno e escuro, onde se vendia de tudo um pouco, desde alimentos básicos como arroz, feijão e farinha, até pequenos artigos como botões, linhas e fitas. O cheiro era uma mistura de café, fumo de corda e querosene. Quando entrei, vi que não estava sozinha. Roberto estava atrás do balcão, ajudando o pai. Ele me viu e desviou o olhar rapidamente, ainda constrangido pela derrota do dia anterior. Bom dia, seu Manuel. Cumprimentei o dono do armazém, um homem corpulento e de rosto avermelhado, que estava organizando latas numa prateleira. Minha mãe mandou buscar meio quilo de farinha. Enquanto seu Manuel pesava farinha numa balança de pratos, senti os olhos de Roberto sobre mim. Quando me virei, ele desviou o olhar novamente, fingindo estar ocupado arrumando alguns sacos de feijão. Aqui está, disse seu Manuel, entregando-me um pacote de papel pardo. Diz para sua mãe que fica para pagar junto com o resto no fim do mês. Agradeci e virei para sair, mas antes que chegasse à porta, ouvi a voz de Roberto. Ei, Sidinha! Virei-me, surpresa. Era raro ele me chamar pelo apelido, geralmente era Aparecida ou simplesmente menina. Vai ter campeonato de bolinhas de gude hoje à tarde, lá no terreno baldio perto do riacho. Senti uma onda de entusiasmo, mas logo lembrei das palavras da minha mãe. Não sei se posso ir, respondi hesitante. O Carlos disse que vai te esperar, continuou ele, sem olhar diretamente para mim. E bem, eu também. Havia algo na voz dele, uma espécie de respeito novo que não estava ali antes. Aquilo me deixou confusa, mas também estranhamente satisfeita. Vou tentar, respondi antes de sair para a claridade ofuscante da rua. No caminho de volta para casa, senti um conflito crescendo dentro de mim. Por um lado, havia o desejo ardente de ir ao campeonato, de sentir novamente aquela liberdade, aquela possibilidade de mostrar do que eu era capaz. Por outro, o medo de decepcionar minha mãe, de provocar mais uma daquelas conversas sérias onde ela me lembrava das minhas obrigações como menina. Quando cheguei em casa, encontrei meu pai sentado na pequena varanda da frente, consertando um banquinho de madeira. Era raro vê-lo em casa aos sábados. Geralmente ele fazia alguns trabalhos extras por aí para ganhar um dinheiro adicional. Oi, pai. Ele ergueu os olhos do seu trabalho e sorriu para mim, um sorriso cansado, mas genuíno. Oi, filhinha. Trua farina. Assenti, mostrando o pacote, antes de entrar para entregá-lo à minha mãe. Quando voltei, meu pai ainda estava lá e me fez um gesto para sentar ao seu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando a rua deserta sob o sol forte do meio-dia. Um cachorro magro passou lentamente, parando para farejar um poste antes de seguir seu caminho. Um vento morno agitou as folhas das árvores, trazendo um cheiro de terra e mato. Seu pai está ficando velho, Cidinha, ele disse finalmente, passando a mão pelo rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. Que isso, pai? O senhor nem é tão velho assim. Ele riu, um riso baixo e sem muita alegria. Não é questão de idade, filha. É questão do quanto a vida pesa em cima da gente. Não soube o que responder. Havia uma tristeza nas palavras dele que eu, criança ainda, não conseguia compreender completamente. Sabe, quando eu tinha sua idade, eu sonhava em ser muita coisa, continuou ele, olhando para o horizonte, como se pudesse ver o passado desenhado ali. Queria conhecer o mundo, construir coisas grandes. Acabei aqui, fazendo bicos de marceneiro, mal conseguindo sustentar a família. Mas o senhor faz coisas bonitas, protestei genuinamente. Aquela mesa que o senhor fez para o seu Osvaldo é a mais bonita que já vi.
Ele sorriu com meu entusiasmo. Eu ainda sei fazer umas coisinhas, né? Sua expressão ficou séria novamente. Mas o que eu quero dizer, filha, é que a vida nem sempre segue o caminho que a gente imagina quando é criança. Por isso sua mãe se preocupa tanto. Ela não quer que você sofra depois. Baixei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Mas e se eu não quiser ser igual a todo mundo? E se eu quiser ser diferente? Meu pai ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando a pergunta com todo cuidado. Ser diferente é difícil, Cidinha, disse finalmente. O mundo não gosta muito de quem sai da linha. Mas, ele fez uma pausa, olhando para os lados, como se verificasse que estávamos sozinhos, e baixou a voz. Às vezes vale a pena tentar. Só não conta para sua mãe que eu disse isso. Ele me deu uma piscadela cúmplice que me encheu de uma alegria indescritível. Era como se, naquele momento, tivéssemos formado uma aliança secreta, um pacto silencioso contra as expectativas do mundo. O seu Manuel me disse que vai ter um campeonato de bolinhas de gude hoje à tarde. Falei, testando o terreno. É mesmo? Ele respondeu, fingindo surpresa, embora eu suspeitasse que já sabia. O Roberto me disse que vão me esperar. Meu pai ficou em silêncio, martelando um prego no banquinho com mais força do que o necessário. Sua mãe não vai gostar nada disso. Eu sei, suspirei, desanimada. Ele terminou de pregar o prego e olhou para mim, seus olhos castanhos brilhando de um jeito diferente. Olha, eu vou distrair sua mãe depois do almoço. Digo que preciso da ajuda dela para escolher um tecido para forrar uma cadeira que estou fazendo para o seu Osvaldo. Isso deve dar a você umas 2 horas. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. O senhor faria isso por mim, pai? Só não vai se machucar, ouviu bem? E volta antes que sua mãe perceba. Joguei meus braços ao redor do pescoço dele, sentindo o cheiro familiar de serragem e suor. Obrigada, pai. Obrigada. Ele retribuiu o abraço rapidamente, um pouco desajeitado com demonstrações de afeto. Vai ajudar sua mãe com o almoço, antes que ela venha procurar a gente. Corri para dentro de casa com o coração leve e a cabeça cheia de estratégias para o campeonato de bolinhas de gude. Sabia que aquelas 2 horas seriam roubadas, um tempo que não me pertencia pela ordem natural das coisas, mas seriam minhas, completamente minhas, e isso fazia toda a diferença do mundo. O almoço foi simples, como sempre: arroz, feijão, um pedaço de linguiça dividido entre todos e couve refogada. Comemos em silêncio, como era costume na nossa casa. Meus irmãos, Vicente e Alberto, estavam cansados depois de uma manhã ajudando na feira, carregando compras para as senhoras em troca de algumas moedas. Mamãe parecia perdida em pensamentos, talvez calculando mentalmente se o dinheiro da semana seria suficiente para todas as necessidades. Depois que todos terminaram, comecei a recolher os pratos para lavar, como era minha obrigação. Foi quando meu pai se levantou e disse, como quem não quer nada: Conceição, preciso da sua ajuda lá no seu Osvaldo. Estou fazendo uma cadeira de balanço para ele e não sei que tecido escolher para o estofado. Ele disse que confia no seu gosto. Minha mãe pareceu surpresa e um pouco desconfiada. Hoje? Mas tenho que terminar de passar as roupas da Dona Lúcia. É rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta. Ela hesitou, mas acabou concordando. O elogio ao seu gosto para tecidos deve ter pesado na decisão. Tudo bem, mas não vamos demorar. Aparecida, você termina de lavar a louça e depois passa um pano no chão da cozinha, ouviu? Sim, senhora, respondi, tentando não parecer muito ansiosa para que saíssem logo. Assim que eles desapareceram no fim da rua, apressei-me a terminar as tarefas. Lavei os pratos em tempo recorde, passei um pano úmido no chão de terra batida da cozinha, o que nunca fazia muita diferença, mas satisfazia a exigência de limpeza da minha mãe, e corri para o fundo do quintal. Tinha um pequeno tesouro escondido debaixo de uma pedra solta perto da goiabeira, minhas bolinhas de gude. Eram apenas 5,
mas cada uma tinha sido ganha em disputas acirradas com os meninos da rua, meu orgulho particular, que eu escondia de minha mãe como se fossem joias roubadas. Coloquei-as no bolso do vestido e saí pelos fundos do quintal, onde uma tábua solta na cerca permitia uma passagem secreta para a rua de trás. De lá, era só cortar caminho pelo terreno da dona Zulmira, sempre tomando cuidado com o cachorro dela, e, em poucos minutos, estaria no terreno baldio perto do riacho. O coração batia forte no peito, não só pela corrida, mas pela excitação da aventura, pelo sabor daquela liberdade contrabandeada. O terreno baldio perto do riacho era o maior espaço aberto do bairro, um pedaço de chão batido cercado por capim alto e algumas árvores esparsas que ofereciam sombra nos dias quentes. Quando cheguei lá, ofegante pela corrida e pela excitação, vi que já havia um bom número de crianças reunidas. Regina foi a primeira a me ver e veio correndo na minha direção, os cabelos trançados pulando sobre os ombros. Cedênia! Pensei que não ia conseguir vir, exclamou ela, agarrando minhas mãos com as suas. Sua mãe deixou. Hesitei por um momento. Mentir nunca foi meu forte, mas a verdade completa também não parecia adequada. Meu pai me ajudou, respondi finalmente, num tom de confidência. Mas não posso demorar muito. Os olhos dela brilharam de cumplicidade. Regina era filha única de Dona Teresa, a costureira da rua, e tinha um pouco mais de liberdade que eu. Sua mãe, viúva desde que ela era bebê, tinha aprendido a se virar sozinha e não era tão rígida quanto a minha. Mesmo assim, Regina entendia bem as complicações de ser menina num mundo cheio de regras que só pareciam valer para nós. Vem, o pessoal já começou a organizar o campeonato, ela disse, puxando-me pela mão. O grupo estava reunido sob a sombra de uma grande mangueira no canto do terreno. Além de Regina, Toninho, Carlos e Roberto, havia mais umas 10 crianças, a maioria meninos. Mas vi com surpresa que Aninha, a filha do sapateiro, também estava lá. Ela geralmente não participava das brincadeiras de rua, sempre ocupada ajudando o pai na sapataria. Quando me aproximei, Carlos ergueu a cabeça de um papel onde rabiscava algo com um toco de lápis. Finalmente, Cidina. Já estava achando que ia ter que te riscar da competição. Eu disse que ela vinha, comentou Roberto, sem olhar diretamente para mim, mas havia um tom diferente na voz dele, algo como aprovação. Carlos, que com seus 12 anos era o mais velho e naturalmente assumia a liderança, explicou as regras. O jogo é assim, cada um põe uma bolinha de gude no círculo grande. Depois a gente tira par ou ímpar para ver quem começa. Quem acertar a bolinha do outro e tirar ela do círculo, fica com ela. O último a ficar com bolinha no círculo é o campeão. Era o jogo tradicional, mas Carlos sempre gostava de explicar as regras como se estivesse inventando algo novo. Todos concordamos, e o campeonato começou. Coloquei uma das minhas 5 bolinhas no círculo, guardando as outras no bolso. Era preciso ter cuidado, cada bolinha de gude era preciosa, difícil de conseguir. As partidas iniciais foram rápidas, com os jogadores menos habilidosos sendo eliminados depressa. Aninha foi a primeira a sair, parecendo aliviada por não ter que continuar. Ela estava ali mais por curiosidade do que por vontade de competir. Toninho também não durou muito, perdendo sua bolinha para Carlos logo na segunda rodada. À medida que o jogo avançava, o círculo foi ficando menor e a competição mais acirrada. Logo só restávamos eu, Carlos, Roberto e um menino chamado Dorival, filho do leiteiro, que era conhecido por ter uma mira quase infalível. Observei atentamente como cada um jogava, buscando padrões, fraquezas. Roberto jogava com força, às vezes jogando longe demais. Carlos era mais cauteloso, sempre mirando com cuidado. Dorival tinha aquela mira impressionante, mas ficava nervoso quando estava sob pressão. Quando chegou minha vez, agachei-me na borda do círculo, sentindo a terra quente sob os joelhos. Fechei um olho para mirar melhor e lancei minha bolinha com precisão. Ela rolou direto, acertando a bolinha de Dorival e mandando-a para fora do círculo. "Caramba, Cedinha!" exclamou Carlos, impressionado.
Onde você aprendeu a jogar assim? Dei de ombros, sentindo uma pontada de orgulho. Observando vocês, respondi simplesmente. Mas a verdade era que tinha passado muitas horas sozinha praticando, quando ninguém estava olhando, assim como tinha feito com o peão. O jogo continuou, mais tenso à medida que as eliminações aconteciam. Logo ficamos apenas eu e Roberto. Era a segunda vez em 2 dias que nos enfrentávamos numa final. Ele parecia determinado a não perder novamente para mim, especialmente numa disputa de bolinhas de gude, que era considerada coisa de menino ainda mais que peão. Dessa vez eu não vou pegar leve só porque você é menina, murmurou ele, posicionando-se para jogar. Nunca pedi para você pegar leve, respondi, sentindo uma irritação crescente. Porque sempre achavam que eu precisava de vantagem por ser menina. O silêncio era total enquanto Roberto se preparava. Todas as crianças estavam ao redor, observando com atenção. Mesmo os que tinham sido eliminados ficaram para ver a final. Roberto respirou fundo, mirou e lançou com força. Sua bolinha passou raspando pela minha, falhando por milímetros. Agora era a minha vez. Só havia uma bolinha no círculo além da minha, a de Roberto. Se eu acertasse, seria campeã pela segunda vez. Ajoelhei-me na borda do círculo, ignorando um pequeno corte no joelho que nem tinha percebido até então. Concentrei-me, como meu pai tinha me ensinado a fazer com o peão. Não pense em mais nada, filha, só você e o alvo. Lancei com precisão e confiança. Minha bolinha rolou em linha reta, acertando em cheio a de Roberto, mandando-a para longe do círculo. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por uma explosão de gritos e aplausos. A Cidinha ganhou de novo, gritava Regina, pulando de alegria. Vi uma mistura de emoções passar pelo rosto de Roberto, frustração, descrença e, finalmente, uma aceitação relutante. Ele se aproximou e, pela segunda vez, estendeu a mão para mim num gesto maduro que surpreendeu a todos. Você é boa mesmo, disse ele, com uma sinceridade que não pude deixar de apreciar. Apertei sua mão, sentindo uma estranha conexão com aquele menino que, até então, tinha visto como apenas mais um dos garotos que duvidavam da minha capacidade. Você também joga bem, respondi. Só precisa ter mais calma na hora de lançar. Ele assentiu, aceitando o conselho sem a hostilidade que eu esperaria. Algo estava mudando na maneira como ele me via, como todos me viam. Não era mais só a Aparecida que brincava com os meninos, mas alguém que tinha conquistado o direito de estar ali. Carlos se aproximou com um sorriso largo. Olha só, parece que temos uma nova campeã no bairro. Quem diria que ia ser logo a Cidinha? Havia admiração genuína na voz dele, e aquilo me encheu de um orgulho que eu nunca tinha sentido antes. Era diferente da alegria simples de brincar, era o reconhecimento, o respeito dos meus pares. Pela primeira vez, senti que pertencia verdadeiramente àquele grupo, não como uma intrusa, mas como uma igual. Que tal a gente fazer uma espécie de equipe de jogos, sugeriu Carlos, empolgado com a ideia que acabará de ter eu, você, Roberto e Toninho. Podíamos desafiar as crianças do bairro do Cruzeiro. O bairro do Cruzeiro era um pouco mais afastado, e havia uma rivalidade histórica entre nossas turmas. A ideia de formar uma equipe para competir contra eles era emocionante, mas trazia consigo uma série de complicações. Não sei se minha mãe vai deixar, confessei, a realidade pesando sobre mim novamente. A gente dá um jeito, Carlos garantiu, com aquela confiança própria de quem ainda não entendeu completamente os limites que o mundo impõe. Seu pai pode ajudar de novo, não pode? Antes que pudesse responder, ouvi um grito que fez meu sangue gelar. Era a voz de Regina, vindo da entrada do terreno. Cidinha! Sua mãe está vindo. Nunca senti tanto pânico em tão pouco tempo. Minha mãe estava vindo em direção ao terreno baldio, e pelo jeito como caminhava, determinada e com passos rápidos, ela sabia exatamente o que estava procurando. Como ela tinha descoberto? Será que meu pai não tinha conseguido mantê-la distraída pelo tempo prometido? Tenho que ir, falei apressadamente,
juntando minhas bolinhas de gude e enfiando-as no bolso. Até amanhã, se eu ainda estiver viva. Corri em direção à saída oposta do terreno, esperando dar a volta e chegar em casa antes da minha mãe, fingindo que estava lá o tempo todo. Mas não fui rápida o suficiente. Já estava quase chegando na cerca de arame quando ouvi: Aparecida Oliveira dos Santos. O uso do meu nome completo, falado naquele tom, era o pior sinal possível. Parei no lugar, como se tivesse batido contra uma parede invisível. Lentamente, virei-me para encarar minha mãe. Ela estava parada a poucos metros, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desaprovação. Não disse nada por um momento, apenas me observou com aqueles olhos que pareciam ver através de qualquer desculpa que eu pudesse inventar. Vai para casa, agora, ordenou finalmente, num tom baixo que era mais assustador que qualquer grito.